Uma simples xícara de café, uma reunião empresarial, uma frase em idioma estrangeiro. Esses três elementos se encontraram num momento que mudaria para sempre a vida de duas pessoas completamente diferentes. De um lado, Henrique Castilho, jovem herdeiro milionário acostumado a humilhar quem considerava inferior. Do outro, Maria Helena, uma faxineira de 50 anos que carregava segredos que ninguém imaginava. O que aconteceu naquela sala de reunião deixou empresários em choque e um arrogante em pânico total. Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções e mostrar que as aparências podem enganar de forma devastadora. Amanhã começou como qualquer outra no imponente edifício da Castilho Enterprises. No 30º andar, a sala de reuniões principal estava preparada para receber importantes empresários japoneses interessados em fechar um contrato milionário com a empresa. As poltronas de couro italiano estavam perfeitamente alinhadas, os documentos organizados e o ar-condicionado mantinha a temperatura ideal para os negócios. Henrique Castilho, aos 28 anos, chegou à reunião com seu terno italiano impecável e um sorriso arrogante no rosto. Filho único do fundador da empresa, ele havia herdado não apenas a fortuna, mas também uma personalidade desprezível que o fazia sentir-se superior a todos ao seu redor. Seus cabelos perfeitamente penteados e seu relógio suíço de R$200 mil completavam a imagem de um jovem que nunca precisou lutar por nada na vida. Os empresários japoneses, liderados pelo respeitado senhor Takeshi Yamamoto, entraram na sala com a pontualidade característica de sua cultura. Cumprimentos formais foram trocados, cartões de visita apresentados com reverência e todos se acomodaram para discutir os detalhes do contrato que poderia render à empresa mais de R$50 milhões. Foi nesse momento tenso e importante que Maria Helena apareceu discretamente na porta da sala. Aos 50 anos, ela tinha o uniforme azul impecavelmente limpo, os cabelos negros presos em um coque simples e carregava uma bandeja com xícaras de café fumegante. Seus olhos, cansados, refletiam anos de trabalho duro, mas também uma dignidade que o tempo não conseguiu apagar. "Com licença", disse ela suavemente, entrando na sala para servir o café aos presentes. Sua voz era educada e respeitosa, como sempre fora durante os 3 anos em que trabalhava como faxineira naquele edifício. Maria Helena conhecia bem sua posição e nunca se intrometia nos assuntos da empresa, limitando-se a fazer seu trabalho com dedicação e silêncio. Henrique, que estava no meio de uma explicação sobre os benefícios do contrato, parou abruptamente quando viu a faxineira. Seus olhos brilharam com uma malícia cruel, como se tivesse encontrado uma oportunidade perfeita para impressionar os visitantes japoneses com seu suposto poder e superioridade. "Esperem um momento", disse Henrique, interrompendo a própria apresentação. "Que tal um pequeno entretenimento enquanto tomamos nosso café?" Ele se levantou da cadeira, ajeitou o paletó e caminhou até onde Maria Helena estava servindo as xícaras com cuidado. Os empresários japoneses se entreolharam, claramente desconfortáveis com a mudança súbita no tom da reunião. O senhor Yamamoto, homem de mais de 60 anos e vasta experiência em negócios internacionais, franziu a testa ligeiramente, pressentindo que algo desagradável estava por vir. "Esta aqui é a Maria Helena", anunciou Henrique com um sorriso sarcástico, gesticulando na direção da faxineira como se ela fosse um objeto de exibição. "Ela limpa nossos banheiros e lava nossos chãos há alguns anos. Uma trabalhadora exemplar, não é mesmo, Maria?" Maria Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ela conhecia bem o temperamento cruel de Henrique e sabia que responder poderia custar-lhe o emprego. Em silêncio, continuou servindo o café, tentando ignorar os olhares curiosos dos empresários. "Sabem", continuou Henrique, sua voz ganhando um tom ainda mais debochado,
Eu sempre me pergunto se pessoas como ela têm alguma capacidade além de esfregar o chão. Que tal testarmos isso? Ele pegou um documento da mesa, um contrato em japonês que havia sido traduzido para o português, e o segurou no ar dramaticamente. Maria Helena, chamou ele, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Você que é tão inteligente, que tal me dizer o que está escrito aqui? Ele apontou para uma linha específica do documento em japonês, sabendo perfeitamente que ela não conseguiria entender. A tensão na sala tornou-se palpável. Os empresários japoneses pareciam profundamente desconfortáveis com a situação, trocando olhares reprovadores entre si. O Sr. Yamamoto, em particular, parecia estar reavaliando sua opinião sobre o jovem herdeiro. Maria Helena parou de servir o café e olhou para o documento. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma mistura de humilhação e algo que parecia ser reconhecimento. Ela estudou a linha em japonês por alguns segundos que pareceram eternos. Não consegue, não é mesmo? Riu Henrique, claramente satisfeito com o constrangimento que estava causando. Que tal isto, então? Ele pegou outro documento, desta vez em inglês, e o mostrou para ela. Talvez inglês seja mais fácil para uma pessoa do seu nível educacional. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os empresários japoneses estavam visivelmente perturbados com a demonstração de desrespeito e preconceito que presenciavam. Alguns começaram a sussurrar entre si em japonês, suas expressões faciais, deixando claro que não aprovavam o comportamento de Henrique. Mas foi então que Henrique decidiu elevar sua crueldade a um nível ainda mais baixo. Ele pegou um terceiro documento, desta vez em alemão, e o segurou bem na frente do rosto de Maria Helena. Aqui está o meu desafio final, disse ele, sua voz carregada de desprezo e arrogância. Se você conseguir traduzir sequer uma linha deste documento em alemão, eu te dou meu salário de um mês inteiro, 50 mil reais, Maria Helena, muito mais do que você ganharia em anos esfregando o chão. A oferta era claramente uma zombaria cruel, feita com a certeza absoluta de que uma faxineira jamais conseguiria cumprir tal tarefa. Henrique estava tão convencido de sua superioridade que nem sequer considerou a possibilidade de estar cometendo um erro terrível. Maria Helena segurou o documento com mãos que não tremiam mais. Algo havia mudado em seus olhos. A humilhação inicial havia dado lugar a uma determinação silenciosa e poderosa. Ela olhou para Henrique, depois para os empresários japoneses que a observavam com interesse crescente e, finalmente, voltou seus olhos para o papel em suas mãos. Você tem certeza desta oferta? Perguntou. Ela, sua voz surpreendentemente calma e controlada. Era a primeira vez que ela falava diretamente com Henrique durante toda a humilhação, e havia algo em seu tom que fez o jovem herdeiro hesitar por um instante. Absoluta, respondeu ele, recuperando rapidamente sua arrogância. 50 mil reais, se você conseguir traduzir uma única linha deste documento alemão. Mas quando você falhar, e você vai falhar, quero que todos aqui vejam o quanto é ridículo esperar algo além de trabalho braçal de pessoas como você. O que ninguém na sala sabia era que aquele momento de humilhação estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. Maria Helena não era apenas uma faxineira. Ela carregava um passado que Henrique jamais imaginou, e segredos que estavam prestes a explodir como uma bomba naquela sala de reuniões. Para entender o que estava prestes a acontecer naquela sala de reuniões, é preciso conhecer a verdadeira história de Maria Helena Santos. Nascida em uma família humilde no interior de Minas Gerais, ela sempre foi uma menina diferente das outras. Enquanto suas amigas brincavam de boneca, Maria Helena passava horas na biblioteca municipal, devorando livros sobre história, geografia e idiomas. Seu pai, João Santos, era um operário da construção civil que trabalhava de sol a sol para sustentar a família.
Sua mãe, Dona Conceição, era doméstica e sonhava que a filha tivesse uma vida melhor que a sua. Eles não tinham dinheiro para pagar uma educação de qualidade, mas tinham algo ainda mais valioso: a crença inabalável de que a educação era o único caminho para a liberdade. Filha, dizia Dona Conceição todas as noites, enquanto Maria Helena estudava sob a luz fraca da lâmpada do quarto, você tem uma cabeça boa. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Estude, aprenda, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Maria Helena levou essas palavras a sério. Aos 16 anos, ela havia aprendido inglês sozinha, usando livros emprestados da biblioteca e ouvindo músicas internacionais no rádio velho da família. Aos 18, já conseguia se comunicar em espanhol e estava começando a estudar francês. Sua sede de conhecimento era insaciável. Quando chegou a hora de prestar vestibular, Maria Helena sonhava em estudar letras com especialização em tradução. Ela havia se preparado durante anos, estudando até de madrugada, decorando vocabulários e praticando gramática. Seu sonho era trabalhar como tradutora internacional, talvez até na ONU, mas a vida tinha outros planos. 2 semanas antes do vestibular, seu pai sofreu um acidente na obra onde trabalhava. Uma queda de 3 metros deixou João Santos com várias fraturas e incapacitado para o trabalho. A família não tinha plano de saúde, não tinha reservas financeiras e, de repente, Maria Helena viu seus sonhos desmoronarem. Vai fazer o vestibular, sim, insistiu seu pai do leito do hospital, segurando a mão da filha com força. Eu me viro aqui. Você precisa estudar. Mas Maria Helena sabia que não poderia. Sua família precisava dela. Aos 18 anos, ela abandonou os estudos e conseguiu seu primeiro emprego como faxineira em um pequeno escritório da cidade. O salário era pouco, mas suficiente para ajudar a pagar as contas médicas do pai e manter a família. É só temporário, ela dizia para si mesma todas as manhãs, enquanto vestia o uniforme azul. Ano que vem, eu volto a estudar. Mas ano após ano, a vida foi impondo novas dificuldades. Seu pai nunca se recuperou completamente e desenvolveu problemas de saúde que exigiam cuidados constantes. Sua mãe adoeceu aos 50 anos, vítima de diabetes não controlada por falta de tratamento adequado. Maria Helena se tornou o sustento da família. Durante o dia, trabalhava como faxineira. À noite, cuidava dos pais. E nas madrugadas, quando todos dormiam, ela ainda encontrava tempo para estudar. Não havia desistido completamente de seus sonhos. Apenas os havia adiado indefinidamente. Os anos passaram. Maria Helena se casou com Roberto, um homem bom que trabalhava como mecânico. Tiveram 2 filhos, Carlos, que hoje tem 25 anos e trabalha como enfermeiro, e Ana, de 22 anos, que estuda pedagogia numa universidade pública. Um sonho que Maria Helena realizou através da filha. Quando Roberto morreu num acidente de carro há 8 anos, Maria Helena se viu novamente sozinha para enfrentar o mundo. Viúva aos 42 anos, com 2 filhos para criar e pais idosos para cuidar, ela precisou se mudar para São Paulo, em busca de melhores oportunidades. Foi assim que chegou a Castilho Enterprises 3 anos atrás. O trabalho era pesado, o salário baixo, mas ela precisava sustentar a família. Todos os dias, ela acordava às 5 da manhã, tomava 2 ônibus para chegar ao trabalho, limpava 30 andares de escritórios e voltava para casa apenas às 8 da noite. Mas Maria Helena nunca parou de estudar. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando meio período numa segunda faxina, ela ainda se dedicava aos idiomas. Conseguiu aprender alemão através de cursos online gratuitos. Aperfeiçoou seu francês com vídeos no YouTube e até começou a estudar japonês, inspirada pelos filmes que assistia com os filhos. Mãe, você é incrível, dizia Carlos sempre que a via estudando na
Mesa da cozinha depois de um dia inteiro de trabalho. Por que você não volta a estudar? Você tem capacidade para ser qualquer coisa. Filho, respondia ela com um sorriso cansado, eu estudo porque gosto, porque me faz sentir viva. Não preciso de diploma para ser feliz. Preciso ver vocês crescerem bem, e isso já é mais do que suficiente. Ela nunca contou para ninguém no trabalho sobre seus conhecimentos. Para quê? Seus colegas não entenderiam por que uma faxineira estudava idiomas. Seus chefes provavelmente pensariam que ela estava querendo aparecer ou que estava insatisfeita com sua posição. Era mais fácil manter o silêncio e fazer seu trabalho. Durante 3 anos, Maria Helena limpou os escritórios da Castilho Enterprises em silêncio. Ela via Henrique Castilho quase todos os dias, sempre arrogante, sempre tratando os funcionários como se fossem inferiores. Ela havia presenciado várias de suas humilhações contra outros trabalhadores, mas nunca havia sido alvo direto de sua crueldade. Até aquela manhã, enquanto segurava o documento em alemão na sala de reuniões, Maria Helena pensou em seu pai, que sempre dizia que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Pensou em sua mãe, que havia morrido há 2 anos, sonhando em ver a filha ser alguém na vida. Pensou em seus filhos, que a admiravam mesmo sem saber de todo o seu potencial. E pensou em todas as vezes que havia sido subestimada, ignorada, tratada como se fosse inferior, simplesmente por ser uma faxineira negra de 50 anos. Toda a humilhação acumulada durante anos de trabalho silencioso começou a fervilhar em seu peito, transformando-se em uma determinação que ela não sentia há muito tempo. Você tem certeza desta oferta? Ela havia perguntado para Henrique e agora sabia que estava pronta para a resposta dele. Pronta para mostrar que as aparências podem enganar de forma devastadora. Pronta para provar que o conhecimento, de fato, é a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa. O que estava prestes a acontecer naquela sala de reuniões não era apenas sobre traduzir um documento. Era sobre dignidade, respeito e a prova de que o valor de uma pessoa não se mede pelo uniforme que ela veste, mas pela força que carrega dentro de si. O silêncio na sala de reuniões era tão intenso que parecia possível ouvir o bater do coração de cada pessoa presente. Maria Helena segurava o documento em alemão com mãos firmes, seus olhos percorrendo as linhas do texto com uma concentração que chamou a atenção de todos os presentes. Havia algo diferente em sua postura, como se uma transformação silenciosa estivesse ocorrendo diante dos olhos dos empresários japoneses e do arrogante Henrique. Bem, pressionou Henrique, sua voz carregada de impaciência e certeza de vitória. Estamos esperando. Ou você vai ficar aí parada fingindo que consegue entender algo? Ele cruzou os braços sobre o peito, apoiou-se na mesa de reuniões e sorriu de forma cruel para os empresários japoneses, como se estivesse compartilhando uma piada particular. O senhor Yamamoto, líder da delegação japonesa, observava a cena com crescente desconforto. Homem de negócios experiente, ele havia presenciado muitas reuniões ao longo de sua carreira, mas nunca havia visto um comportamento tão desrespeitoso e inadequado. Seus colegas sussurravam entre si em japonês, suas expressões faciais, deixando claro que não aprovavam o espetáculo degradante que estava se desenrolando. Maria Helena respirou fundo e olhou diretamente para Henrique. Antes de eu aceitar seu desafio, disse ela com uma voz surpreendentemente calma, eu gostaria que o senhor confirmasse os termos na frente de todos estes empresários. 50 mil reais se eu conseguir traduzir uma linha deste documento alemão, é isso mesmo? Henrique riu alto, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. 50 mil reais, confirmou ele gesticulando dramaticamente. Meu salário de um mês inteiro, pode apostar que sim, mas quando você
Falhar, e você vai falhar miseravelmente. Quero que todos aqui vejam que lugar é lugar de gente como você. O que Henrique não percebeu foi que os empresários japoneses estavam trocando olhares cada vez mais reprovadores. Na cultura japonesa, o respeito e a cortesia são valores fundamentais, e o comportamento do jovem herdeiro estava causando uma impressão extremamente negativa. O Sr. Yamamoto, em particular, começava a questionar se realmente queria fazer negócios com uma empresa dirigida por uma pessoa tão desrespeitosa. Maria Helena assentiu lentamente. Muito bem, aceito o desafio. Ela segurou o documento com ambas as mãos e o aproximou dos olhos, como se estivesse se preparando para uma tarefa impossível. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que o senhor escolheu justamente humilhar uma funcionária na frente de clientes importantes? Isso faz o senhor se sentir mais poderoso? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Por um breve momento, ele pareceu desconfortável, como se tivesse sido forçado a confrontar sua própria crueldade, mas rapidamente recuperou sua arrogância. Eu não estou humilhando ninguém, respondeu ele, sua voz mais alta do que o necessário. Estou apenas demonstrando realidades. Cada um tem seu lugar na sociedade, e o seu lugar é limpando o chão, não lendo documentos em alemão. Entendo, disse Maria Helena, sua voz mantendo o mesmo tom calmo. Então o senhor acredita que uma pessoa que limpa chão não pode ter conhecimento ou inteligência? Exatamente, confirmou Henrique, sem perceber que estava cavando um buraco cada vez mais fundo para si mesmo. Gente como você não tem educação, não tem capacidade intelectual. Vocês existem para fazer o trabalho que pessoas como eu não precisam fazer. Os empresários japoneses estavam visivelmente chocados. Um deles, um homem mais jovem chamado Hiroshi, sussurrou algo para o Sr. Yamamoto em japonês. O líder da delegação assentiu gravemente, sua expressão tornando-se cada vez mais severa. Maria Helena sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Não era um sorriso de alegria, mas sim de alguém que sabia que estava prestes a ensinar uma lição importante. Muito bem, Sr. Henrique. Agora que todos ouviram seus sentimentos sobre pessoas como eu, vou aceitar seu desafio. Ela olhou para o documento e, para surpresa de todos, começou a ler em voz alta, primeiro em alemão, com uma pronúncia perfeita que fez os empresários se inclinarem para a frente em suas cadeiras. Dieser Vertrag wird zwischen den Parteien unter der Bedingung geschlossen, dass alle Bestimmungen des internationalen Handelsrechts eingehalten werden. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som de Henrique engolindo em seco. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez desde o início da reunião, ele pareceu verdadeiramente surpreso. Mas Maria Helena não parou. Ela continuou, agora traduzindo para o português com a mesma fluência. Este contrato é celebrado entre as partes sob a condição de que todas as disposições do direito comercial internacional sejam respeitadas. A transformação na sala foi instantânea. Os empresários japoneses se entreolharam com admiração evidente. O senhor Yamamoto inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com interesse renovado. Henrique, por sua vez, havia empalidecido visivelmente. Sua boca ligeiramente aberta em choque. Mas isso é impossível, murmurou ele. Sua voz perdendo toda a arrogância anterior. Você é apenas uma faxineira. Como pode saber alemão? Maria Helena colocou o documento sobre a mesa com cuidado e olhou diretamente para Henrique. Senhor Henrique, o senhor acabou de aprender uma lição muito importante. Nunca julgue uma pessoa pela aparência ou pela profissão que ela exerce. Eu posso ser uma faxineira, mas também sou uma pessoa que nunca parou de estudar, nunca parou de aprender. Ela se virou para os empresários japoneses e, para o choque total de todos na sala, começou a falar em japonês fluente. Yamamoto-san,
watashi wa anatatachi ni fukaku owabi shimasu, kono yo naburei natai do omite, totemo hazukashi ku omoimasu. Senhor Yamamoto, eu peço sinceras desculpas a vocês. Sinto-me muito envergonhada por terem presenciado tal comportamento rude. O senhor Yamamoto ficou de pé imediatamente, seus olhos brilhando com surpresa e respeito. Anata no Nihongo wa subarashi desu, respondeu ele em japonês, antes de continuar em português. Seu japonês é excelente. E suas desculpas são desnecessárias. Você não tem nada pelo que se desculpar. Henrique estava completamente perdido, observando a conversa em japonês sem entender uma palavra. Sua arrogância havia desaparecido completamente, substituída por uma confusão crescente e um medo que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Maria Helena se virou novamente para ele. Senhor Henrique, o senhor ofereceu R$ 50.000 se eu conseguisse traduzir uma linha do documento alemão. Eu não apenas traduzi uma linha, mas expliquei seu significado. E ainda demonstrei que falo japonês fluente. Quando posso esperar o pagamento? A pergunta ecoou na sala como um trovão. Henrique olhou ao redor, procurando alguma forma de escapar da situação que ele mesmo havia criado. Os empresários japoneses observavam com expressões que variavam entre desaprovação e curiosidade mórbida, ansiosos para ver como ele lidaria com as consequências de sua arrogância. Eu, gaguejou Henrique, sua confiança completamente destruída. Isso deve ser algum tipo de truque. Não é possível que uma faxineira saiba tantos idiomas. Maria Helena sorriu novamente, desta vez com mais tristeza do que satisfação. Não é truque, senhor Henrique, é apenas o resultado de anos de estudo e dedicação. Coisas que talvez o senhor não compreenda, já que provavelmente nunca precisou lutar por nada na vida. O que estava acontecendo naquela sala de reuniões era mais do que uma simples demonstração de conhecimento linguístico. Era um confronto entre dois mundos completamente diferentes. O mundo do privilégio e da arrogância, representado por Henrique, e o mundo da luta e da dignidade, representado por Maria Helena. E os empresários japoneses estavam presenciando tudo, formando opiniões que iriam muito além da capacidade de tradução de uma faxineira. Eles estavam avaliando o caráter, a integridade e os valores da empresa com a qual estavam considerando fazer negócios. O que nenhum deles ainda sabia era que aquele momento de revelação era apenas o começo de uma reviravolta que transformaria completamente a vida de todos os presentes naquela sala. A tensão na sala de reuniões havia se transformado em algo quase palpável. Henrique Castilho permanecia em pé, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. A faxineira que ele havia humilhado publicamente não apenas falava alemão fluente, mas também japonês, e havia demonstrado um conhecimento que ele jamais imaginara possível. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ele para si mesmo, passando as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado, que agora começava a mostrar sinais de desalinho. Deve haver alguma explicação. Talvez ela tenha decorado essas frases de algum lugar. Maria Helena observou a reação de Henrique com uma mistura de pena e determinação. Ela havia passado 3 anos ouvindo comentários preconceituosos, vendo outros funcionários serem humilhados, e agora finalmente tinha a oportunidade de mostrar que o conhecimento não escolhe classe social ou cor de pele. O senhor Yamamoto se levantou de sua cadeira e se dirigiu diretamente a Maria Helena. Com uma reverência respeitosa, ele disse em japonês: "Anata no chishiki ni kansha shite imasu. Kore wa totemo subarashi desu." Eu admiro seu conhecimento. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Maria Helena retribuiu a reverência com a mesma cortesia. Arigato gozaimasu, Yamamoto-san. Watashi watada, manabit suzukeru koto ga sukina no desu.
Muito obrigada, Sr. Yamamoto. Eu apenas gosto de continuar aprendendo. Henrique assistia ao intercâmbio em japonês com os olhos arregalados. Sua mente ainda lutava para aceitar a realidade do que estava presenciando. Parem com isso! Gritou ele de repente, sua voz ecoando pela sala. Isso é ridículo! Ela é uma faxineira. Faxineiras não falam japonês. O Sr. Yamamoto se virou para Henrique com uma expressão que misturava desprezo e decepção. Jovem Castilho, na minha cultura, respeitamos as pessoas pelo conhecimento e caráter que demonstram, não pela posição que ocupam. Esta senhora acabou de mostrar mais educação e cultura em 5 minutos do que você demonstrou desde que chegamos aqui. As palavras do empresário japonês atingiram Henrique como um soco no estômago. Ele olhou ao redor da sala procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de reprovação. Os outros empresários japoneses cochichavam entre si, claramente impressionados com Maria Helena e visivelmente desapontados com o comportamento do jovem herdeiro. Maria Helena aproveitou o momento de silêncio para continuar. Senhor Henrique, o senhor mencionou que eu deveria ficar no meu lugar. Mas onde exatamente é o meu lugar? É determinado pela cor da minha pele? Pela minha idade? Pelo uniforme que eu uso? Ela caminhou calmamente até a mesa de reuniões e pegou outro documento que estava ali. Era um contrato em francês. Talvez o senhor gostaria de saber o que este documento diz? Les deux parties conviennent que le respect mutuel est la base de toute relation commerciale durable. Ela pausou e traduziu. As duas partes concordam que o respeito mútuo é a base de qualquer relação comercial duradoura. Henrique sentiu suas pernas fraquejarem. Ele se apoiou na cadeira, sua mente ainda tentando processar a magnitude do erro que havia cometido. Como é possível? Sussurrou ele. Você trabalha limpando banheiros. Como pode saber tantos idiomas? Maria Helena o encarou diretamente. Senhor Henrique, eu limpo banheiros durante 8 horas por dia para sustentar minha família. Mas nas outras 16 horas do dia, eu sou uma pessoa completa, com sonhos, conhecimentos e aspirações. O trabalho que faço não define quem eu sou. Ela se virou para os empresários japoneses. Yamamoto-san, se me permitem, gostaria de explicar algo sobre o documento que o senhor Henrique tentou usar para me humilhar. Ela pegou o contrato alemão novamente. Este parágrafo específico menciona cláusulas de rescisão em caso de comportamento inadequado dos representantes da empresa. É uma proteção muito sábia. O Sr. Yamamoto assentiu gravemente. Hai, sono tori desu. Sim, é exatamente isso. Ele então olhou para Henrique com uma expressão severa. Jovem Castilho, estamos começando a entender por que essa cláusula existe. A situação estava se deteriorando rapidamente para Henrique. Ele podia ver nos olhos dos empresários japoneses que sua arrogância e preconceito estavam custando muito mais do que apenas 50 mil reais. O contrato multimilionário, que parecia garantido no início da manhã agora, pendia por um fio. Escutem, disse Henrique, tentando recuperar o controle da situação. Isso tudo é muito impressionante, mas não muda o fato de que ela é apenas uma funcionária da limpeza. Não podemos deixar que isso interfira nos nossos negócios. Foi a gota d'água. O Sr. Yamamoto se levantou abruptamente, sua paciência finalmente esgotada. Apenas uma funcionária da limpeza? Repetiu ele, sua voz carregada de indignação. Senhor Castilho, esta senhora demonstrou mais conhecimento, educação e dignidade em poucos minutos do que você em toda esta reunião. Maria Helena sentiu que era hora de revelar algo que guardava há muito tempo. Yamamoto-san, se me permite, disse ela em japonês, gostaria de contar algo sobre minha experiência com a cultura japonesa. Ela se virou para toda a sala e continuou em português. Há 2 anos, quando minha mãe estava muito doente, eu comecei a estudar japonês porque queria entender melhor os filmes que assistíamos juntas. Ela adorava filmes de Akira Kurosawa.
Durante suas últimas semanas de vida, eu traduzia os diálogos para ela quando não havia legendas em português. A emoção em sua voz era palpável. Minha mãe morreu acreditando que eu era apenas uma faxineira que nunca conseguiu realizar seus sonhos. Ela nunca soube que eu havia aprendido 5 idiomas, que eu lia literatura clássica nas madrugadas, que eu ainda sonhava em ser tradutora. O silêncio na sala era completo. Até Henrique havia parado de se mexer, absorvendo as palavras de Maria Helena. Mas sabe o que ela me ensinou? Continuou Maria Helena, sua voz ganhando força. Ela me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela faz para ganhar dinheiro, mas no que ela carrega no coração e na mente. Ela me ensinou que dignidade não se compra com salário alto ou título pomposo. O Sr. Yamamoto estava visivelmente emocionado. Anata no oka-san wa subarashi hito data ni chigai arimasen, disse ele suavemente. Sua mãe deve ter sido uma pessoa maravilhosa. Ai, Sodeshita, respondeu Maria Helena, lágrimas brilhando em seus olhos. Sim, ela era. Henrique assistia a tudo isso com crescente desespero. Ele podia ver que havia perdido completamente o controle da situação. Os empresários japoneses não estavam mais olhando para ele como um parceiro potencial, mas como um jovem arrogante e preconceituoso que não merecia respeito. Por favor, disse ele, sua voz agora carregada de pânico. Podemos voltar aos negócios. Isso tudo é muito tocante, mas temos um contrato para discutir. O Sr. Yamamoto o olhou com frieza. Sr. Castilho, não há mais nada para discutir. Uma empresa que permite que seus executivos humilhem funcionários publicamente não é uma empresa com a qual queremos fazer negócios. As palavras atingiram Henrique como um raio. O contrato de 50 milhões de reais estava desaparecendo diante de seus olhos, e tudo por causa de uma simples faxineira que ele havia subestimado completamente. Mas vocês não podem fazer isso, protestou ele, o pânico evidente em sua voz. Por causa de uma empregada? Isso é absurdo. Foi Maria Helena quem respondeu, sua voz calma, mas firme. Senhor Henrique, estes empresários entenderam algo que o senhor ainda não compreendeu. Eles viram que uma empresa que não respeita seus próprios funcionários provavelmente não respeitará seus parceiros comerciais também. A verdade das palavras de Maria Helena ecoou pela sala como um julgamento final. Henrique finalmente começou a entender a magnitude do que havia feito. Mas talvez fosse tarde demais para consertar o estrago. O peso da realização atingiu Henrique Castilho como uma avalanche. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, ele estava enfrentando as consequências reais de seus atos. O contrato, que representava meses de negociações e milhões em receita, estava desmoronando diante de seus olhos, e tudo por causa de sua arrogância e preconceito. Yamamoto-san, por favor, implorou Henrique, sua voz perdendo toda a autoridade que havia demonstrado no início da reunião. Vamos ser racionais. Esta é uma empresa séria, com décadas de experiência no mercado. Não podemos deixar que um mal-entendido destrua uma parceria tão importante. O Sr. Yamamoto permaneceu em pé, sua postura digna contrastando dramaticamente com o desespero crescente de Henrique. Mal-entendido? Repetiu ele, sua voz carregada de descrença. Senhor Castilho, não houve mal-entendido algum. Nós presenciamos exatamente quem você é e que valores sua empresa representa. Maria Helena observava a cena com uma mistura de tristeza e satisfação. Não era satisfação pela queda de Henrique, mas sim pela vindicação de todos os trabalhadores que haviam sido humilhados por pessoas como ele ao longo dos anos. Ela pensou em sua mãe, que havia passado a vida toda sendo tratada como inferior, simplesmente por ser doméstica, e sentiu que finalmente estava fazendo justiça à memória dela. Se me permitem, disse Maria Helena, dirigindo-se aos empresários japoneses em japonês,
Gostaria de explicar algo sobre a cultura desta empresa. Ela pausou e olhou diretamente para Henrique. Durante os 3 anos que trabalho aqui, presenciei muitas situações semelhantes. Funcionários sendo humilhados, desrespeitados, tratados como se fossem invisíveis. Henrique tentou interromper. Isso não é verdade. Nós tratamos todos os funcionários com respeito. Maria Helena o silenciou com um olhar firme. Senhor Henrique, quantos nomes de funcionários da limpeza o senhor conhece? Em 3 anos trabalhando aqui, quantas vezes o senhor disse bom dia para alguém como eu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Durante 3 anos, Maria Helena havia sido praticamente invisível para ele. Apenas mais uma figura uniformizada que aparecia e desaparecia pelos corredores. Eu... gaguejou ele, pela primeira vez verdadeiramente confrontado com sua própria indiferença. O Sr. Yamamoto trocou olhares significativos com seus colegas. Em japonês, ele disse: Kono kaisha no bunka wa watashi tachi no kachi kanto awanai. A cultura desta empresa não se alinha com nossos valores. Um dos outros empresários, o Sr. Hiroshi, se levantou e se dirigiu diretamente a Maria Helena. Santos-san, disse ele, usando o sobrenome dela com respeito. Posso perguntar quais outros idiomas você fala? Maria Helena sorriu modestamente. Além do português, falo inglês, espanhol, francês, alemão e japonês. Estou aprendendo mandarim nos fins de semana. Os empresários japoneses se entreolharam com admiração evidente. O Sr. Yamamoto assentiu aprovadoramente. Isso é verdadeiramente impressionante. Você estudou em universidades? Não, respondeu Maria Helena honestamente. Aprendi tudo sozinha, através de livros, internet e muita dedicação. Sempre acreditei que a educação é um direito que podemos dar a nós mesmos, independentemente de nossa situação financeira. Henrique assistia ao intercâmbio com crescente agonia. Ele podia ver que os empresários japoneses estavam mais interessados em conversar com sua faxineira do que com ele. A inversão de papéis era tão completa que chegava a ser surreal. Vocês não podem estar falando sério, explodiu ele finalmente. Ela é uma empregada. Eu sou o vice-presidente desta empresa. Eu sou quem vocês vieram encontrar. O Sr. Yamamoto se virou para ele com uma expressão que misturava pena e desprezo. Senhor Castilho, títulos não criam caráter. Posições não geram sabedoria. Esta senhora nos ensinou mais sobre valores em alguns minutos do que você conseguiu fazer em toda esta reunião. Foi então que Maria Helena fez algo que ninguém esperava. Ela se dirigiu novamente aos empresários japoneses e disse: Yamamoto-san, sei que vieram aqui para discutir negócios importantes. Não quero que minha presença atrapalhe suas decisões. Talvez seja melhor eu voltar ao meu trabalho. Não, disse o Sr. Yamamoto firmemente. Por favor, fique. Sua presença não está atrapalhando nada. Na verdade, está esclarecendo muito. Henrique viu uma última oportunidade de recuperar o controle da situação. Bem, se vocês insistem em continuar este circo, então vamos falar de dinheiro. Maria Helena, você quer seus 50 mil reais? Muito bem. Mas depois disso você está despedida. E com uma demissão por justa causa no seu currículo, duvido que consiga outro emprego. A ameaça ecoou pela sala como um tiro, mas em vez de intimidar Maria Helena, ela apenas fortaleceu sua determinação. Senhor Henrique, disse ela calmamente, o senhor realmente não entendeu nada, não é mesmo? Ela se virou para os empresários japoneses. Yamamoto-san, gostaria de contar uma história que talvez explique melhor a situação. Com a permissão deles, ela continuou. Há 2 meses, eu estava limpando o escritório do Sr. Henrique quando ele estava em uma videoconferência. Era tarde da noite e ele pensou que não havia ninguém por perto.
Durante a conversa, ouvi ele mentir sobre os números de produção da empresa para impressionar clientes internacionais. Henrique empalideceu visivelmente. Isso é mentira. Você não pode provar nada. Maria Helena o olhou com tristeza. Senhor Henrique, eu não preciso provar nada. Não estou aqui para destruí-lo. Estou apenas mostrando que o respeito deve ser mútuo. Se o senhor não consegue respeitar uma faxineira, como pode esperar que respeite parceiros comerciais? O senhor Yamamoto se inclinou para a frente, seu interesse claramente despertado. Santo-san, você está dizendo que presenciou práticas comerciais questionáveis? Maria Helena hesitou por um momento. Ela não queria destruir a empresa onde trabalhava, mas também não podia ficar calada diante da injustiça. Yamamoto-san, eu acredito que vocês têm o direito de conhecer o verdadeiro caráter das pessoas com quem estão pensando em fazer negócios. Henrique entrou em pânico total. Ela está mentindo. Ela está inventando tudo. Isso porque foi humilhada. Vocês não podem acreditar na palavra de uma faxineira contra a minha. Foi a frase errada no momento errado. O senhor Yamamoto se levantou bruscamente, sua paciência finalmente esgotada. Senhor Castilho, pare imediatamente. Cada palavra que você diz apenas confirma nossa impressão de que você não é uma pessoa adequada para fazer negócios. O empresário japonês se virou para seus colegas e disse em japonês: Warera wa koko wo saru bekida. Kono kaisha to no keiyaku wa fuka no da. Devemos sair daqui. Um contrato com esta empresa é impossível. Henrique não entendia japonês, mas o tom da conversa deixava claro que suas piores suspeitas estavam se confirmando. Esperem! Gritou ele, correndo para a porta para bloquear a saída. Vocês não podem ir embora. Este contrato é importante demais. Meu pai vai me matar se eu perder este negócio. A menção ao pai revelou algo que Maria Helena já suspeitava. Henrique não estava apenas preocupado com a empresa, mas com sua própria posição como herdeiro. Sua arrogância era, em parte, uma máscara para sua própria insegurança e pressão familiar. Senhor Henrique, disse Maria Helena suavemente, talvez seja a hora de o senhor aprender que algumas coisas na vida não podem ser compradas ou herdadas. Respeito, caráter e dignidade são coisas que precisamos conquistar todos os dias. O senhor Yamamoto caminhou até a janela da sala de reuniões e olhou para a cidade lá embaixo. Quando se virou, sua decisão estava clara em seu rosto. Senhor Castilho, nossa empresa não fará negócios com a Castilho Enterprises. Esta decisão é final e irrevogável. As palavras caíram sobre Henrique como uma sentença de morte. O contrato de 50 milhões de reais, que havia parecido garantido poucas horas antes, estava oficialmente perdido. E tudo por causa de uma faxineira que ele havia subestimado completamente. O silêncio que se seguiu ao anúncio do senhor Yamamoto foi devastador. Henrique Castilho permanecia parado perto da porta, seu rosto pálido como papel, enquanto tentava processar a magnitude do que acabara de perder. 50 milhões de reais. O maior contrato da história da empresa, perdido em uma única manhã por causa de sua arrogância. Não, 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 murmurou ele, passando as mãos pelo cabelo nervosamente. Isso não pode estar acontecendo. Vocês não podem tomar uma decisão tão importante por causa de um mal-entendido com uma funcionária. O senhor Yamamoto juntou seus documentos com movimentos precisos e dignos. Senhor Castilho, não houve mal-entendido. Houve uma revelação muito clara sobre o tipo de pessoa que você é e os valores que sua empresa representa. Maria Helena observava a cena com sentimentos contraditórios. Por um lado, havia justiça sendo feita, não apenas por ela, mas por todos os funcionários que haviam sido humilhados por Henrique ao longo dos anos. Por outro lado, ela sentia pena do jovem que claramente nunca havia enfrentado as consequências reais de seus atos. Henrique de repente se virou para Maria Helena.
seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e raiva. Você fez isso de propósito, acusou ele. Você planejou tudo isso. Você sabia que falava esses idiomas e esperou a oportunidade perfeita para me destruir. Maria Helena o encarou calmamente. Senhor Henrique, eu não fiz nada além de aceitar o desafio que o senhor mesmo propôs. Se há alguém responsável por esta situação, é o senhor mesmo. Mas por que você não me disse que falava idiomas? Gritou ele, sua compostura completamente perdida. Se eu soubesse, nunca teria o quê? Interrompeu Maria Helena. Nunca teria me humilhado? Nunca teria tentado me usar como entretenimento para impressionar seus clientes? Senhor Henrique, o problema não é eu não ter contado sobre meus conhecimentos. O problema é o senhor ter me julgado sem conhecer nada sobre mim. O senhor Yamamoto, que havia terminado de organizar seus papéis, se aproximou de Maria Helena. Santo-san, foi um prazer conhecê-la. Sua dignidade e conhecimento são verdadeiramente admiráveis. O prazer foi meu, Yamamoto-san, respondeu ela em japonês, fazendo uma reverência respeitosa. Henrique assistiu ao intercâmbio com crescente agonia. Esperem, disse ele, sua voz quebrando ligeiramente. E se eu pedisse desculpas? E se eu prometesse que isso nunca mais vai acontecer? O senhor Yamamoto parou e o olhou com uma expressão que misturava surpresa e decepção. Senhor Castilho, suas desculpas não mudariam quem você realmente é. Elas não apagariam os anos de comportamento desrespeitoso que claramente são parte de sua personalidade. Mas eu posso mudar, insistiu Henrique, o desespero evidente em sua voz. Eu posso ser melhor, posso tratar os funcionários com mais respeito. Foi Maria Helena quem respondeu. Senhor Henrique, mudança real não acontece por causa de medo ou consequências financeiras. Ela acontece quando uma pessoa verdadeiramente entende que estava errada e quer ser melhor. Henrique a olhou com olhos suplicantes. Então me ajude a entender. Me explique o que eu fiz de errado. Maria Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Senhor Henrique, durante 3 anos eu trabalhei nesta empresa. 3 anos limpando os escritórios, esvaziando lixeiras, lavando banheiros. Neste tempo todo, quantas vezes o senhor me cumprimentou? Quantas vezes perguntou meu nome? Quantas vezes me tratou como ser humano? Henrique abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha resposta. Durante 3 anos, Maria Helena havia sido completamente invisível para ele. Vou responder por você, continuou ela. 0 vezes. Para o... Senhor, eu era apenas parte da mobília, um objeto que aparecia e desaparecia pelos corredores. E hoje, quando decidiu me usar como entretenimento, o Senhor revelou que não apenas me ignorava, mas também me desprezava. As palavras de Maria Helena ecoaram pela sala com a força da verdade. Henrique sentiu como se cada frase fosse uma punhalada em sua consciência. O senhor Hiroshi, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da reunião, finalmente falou. Castilho-san, em nossa cultura, tratamos todas as pessoas com respeito, independentemente de sua posição social. O que presenciamos hoje vai contra nossos valores mais fundamentais. Henrique se virou para ele desesperadamente. Mas vocês não entendem. Eu fui criado assim. Meu pai sempre me disse que cada pessoa tem seu lugar na sociedade. Eu nunca questionei isso. E agora? Perguntou Maria Helena suavemente. Agora que viu as consequências desse pensamento, o que o senhor pretende fazer? Foi uma pergunta que Henrique não sabia como responder. Pela primeira vez em sua vida, ele estava sendo forçado a confrontar suas próprias crenças e preconceitos. O senhor Yamamoto olhou para o relógio e se dirigiu aos seus colegas em japonês. Jikanda e Kanakucha. É hora. Precisamos ir. Esperem.
gritou Henrique uma última vez, correndo para bloquear a porta novamente. E se eu despedir a Maria Helena? E se eu garantir que vocês nunca mais precisem se preocupar com situações como esta? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos na sala olharam para Henrique com expressões de choque e descrença total. Foi o Sr. Yamamoto quem quebrou o silêncio, sua voz carregada de repugnância. Senhor Castilho, com essa única frase, você provou definitivamente que não aprendeu absolutamente nada com o que aconteceu aqui hoje. Maria Helena balançou a cabeça tristemente. Senhor Henrique, o senhor ainda não entendeu. O problema não sou eu, o problema é o senhor. Mesmo se me despedir, o senhor continuará sendo a mesma pessoa, arrogante e preconceituosa que é hoje. Os empresários japoneses caminharam em direção à porta, mas Henrique não se moveu para sair do caminho. Por favor, suplicou ele, lágrimas começando a formar em seus olhos. Meu pai vai me desconhecer se eu perder este contrato. A empresa inteira está contando comigo. O Sr. Yamamoto o olhou com uma mistura de pena e firmeza. Senhor Castilho, talvez seja exatamente isso que você precisa. Enfrentar as consequências reais de seus atos pela primeira vez na vida. Com isso, os empresários japoneses saíram da sala, deixando o Henrique sozinho com Maria Helena e os destroços de sua arrogância. O jovem herdeiro se deixou cair em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. 50 milhões de reais, murmurou ele. 50 milhões de reais perdidos por causa de uma faxineira. Maria Helena o olhou com uma mistura de pena e determinação. Não, Sr. Henrique. 50 milhões de reais perdidos por causa de sua própria arrogância e falta de caráter. O império que Henrique havia considerado seu por direito estava desmoronando, e pela primeira vez em sua vida, ele teria que enfrentar as consequências de ser exatamente quem escolheu ser. Uma semana havia se passado desde o desastre na sala de reuniões. Henrique Castilho estava sentado no escritório do pai, Eduardo Castilho, um homem de 65 anos, que havia construído a empresa com suor e determinação. O patriarca olhava para o filho com uma mistura de decepção e raiva que cortava mais fundo que qualquer grito. 50 milhões de reais, e Henrique, disse Eduardo, sua voz controlada, mas carregada de emoção. O maior contrato da história da nossa empresa. Perdido porque você não conseguiu tratar uma funcionária com respeito básico. Henrique estava diferente. Sua arrogância havia sido substituída por uma aparência abatida e olhos inchados de quem não dormia há dias. Pai, eu não sabia que ela falava todos aqueles idiomas. Como eu poderia imaginar? Eduardo bateu o punho na mesa. Não é sobre ela falar idiomas, menino. É sobre você humilhar uma pessoa publicamente. É sobre você achar que tem o direito de tratar alguém como lixo só porque ela limpa banheiros. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Eduardo atendeu e sua expressão ficou ainda mais sombria. Quando desligou, olhou para o filho com tristeza profunda. Era o Sr. Yamamoto, disse ele lentamente. Eles não apenas cancelaram nosso contrato, eles espalharam a história para outras empresas japonesas. 3. Outros contratos que estávamos negociando acabaram de ser cancelados. Henrique sentiu o mundo desabar ao seu redor. Pai, Você o quê? Interrompeu Eduardo. Você vai me dizer que sente muito? Que não vai fazer de novo? Henrique, você tem 28 anos. Se até agora não aprendeu a tratar pessoas com respeito, talvez nunca aprenda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Maria Helena estava em casa preparando o jantar para os filhos. Carlos, de 25 anos, havia chegado do hospital onde trabalhava como enfermeiro, e Ana, de 22, estava estudando para as provas da faculdade na mesa da cozinha. Mãe! Disse Carlos, observando a expressão pensativa da mãe. Você está bem? Desde a semana passada você está diferente.
Maria Helena sorriu. Estou bem, filho. Apenas pensando em algumas coisas que aconteceram no trabalho. Ela não havia contado para os filhos sobre o incidente na reunião. Não queria preocupá-los nem criar falsas expectativas. Para ela, havia sido simplesmente um momento de justiça. Mas a vida continuava igual. O telefone tocou. Maria Helena atendeu, esperando ser algum telemarketing, mas a voz do outro lado a surpreendeu. Alô, posso falar com a senhora Maria Helena Santos? Sou eu. Quem está falando? Meu nome é Roberto Ferreira. Sou diretor de recursos humanos da Yamamoto Corporation no Brasil. O senhor Yamamoto me passou seu contato e gostaria muito de conversar com a senhora. Maria Helena sentiu o coração acelerar. Sobre o que, senhor Roberto? Sobre uma oportunidade de trabalho que pode interessá-la. A senhora teria disponibilidade para uma reunião amanhã? Naquela noite, Maria Helena mal conseguiu dormir. 1000 possibilidades passavam por sua cabeça, mas ela tentava não criar expectativas muito altas. A vida já havia lhe ensinado que desilusões doem menos quando não esperamos muito. Na manhã seguinte, ela se arrumou com o melhor conjunto que possuía e foi ao encontro marcado. O escritório da Yamamoto Corporation era elegante, mas acolhedor, muito diferente do ambiente frio da Castilho Enterprises. Roberto Ferreira era um homem de meia idade, com um sorriso genuíno. Senhora Maria Helena, é um prazer conhecê-la. O senhor Yamamoto me contou detalhadamente sobre o que aconteceu na reunião da semana passada. Maria Helena se sentiu desconfortável. Senhor Roberto, eu espero que não tenham uma impressão errada de mim. Eu não sou uma pessoa problemática. Apenas... Senhora Maria Helena, interrompeu Roberto com gentileza. A impressão que temos da senhora é extraordinariamente positiva. Na verdade, é por isso que ela está aqui. Ele se inclinou para a frente. Estamos expandindo nossas operações no Brasil e precisamos de uma coordenadora de tradução e relações internacionais. Alguém que fale múltiplos idiomas, entenda diferentes culturas e, principalmente, tenha caráter e integridade. Maria Helena sentiu as pernas fraquejarem. Senhor Roberto, eu não tenho diploma universitário, sou apenas uma faxineira. Roberto sorriu. Senhora Maria Helena, o senhor Yamamoto me disse algo muito sábio. Ele disse que diplomas certificam conhecimento formal, mas caráter e sabedoria são coisas que não se aprendem em universidades. A senhora demonstrou ambos. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Maria Helena. Mas eu não tenho experiência em escritório. Não sei usar computadores avançados. Isso tudo se aprende, disse Roberto gentilmente. O que não se ensina é integridade, dedicação e a humildade de continuar aprendendo. A senhora passou anos estudando sozinha, criou 2 filhos maravilhosos, cuidou de pais idosos e ainda assim manteve sua dignidade em situações difíceis. Ele pegou um envelope sobre a mesa. Estamos oferecendo um salário inicial de R$ 8.000 por mês, com plano de saúde completo para a senhora e sua família, e a oportunidade de crescimento baseada em mérito. Maria Helena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. R$ 8.000 era 4 vezes mais do que ganhava como faxineira. Há apenas uma condição, continuou Roberto. A senhora precisará fazer um curso de capacitação em informática e gestão empresarial. Tudo pago pela empresa, é claro. Eu aceito, disse. Maria Helena sem hesitar. As lágrimas agora de pura alegria. Eu aceito de todo o coração. Enquanto isso, na Castilho Enterprises, as coisas continuavam se deteriorando. Eduardo havia tomado uma decisão difícil, mas necessária. Henrique estava sendo afastado da vice-presidência e seria transferido para um cargo administrativo menor, onde teria que aprender o negócio desde o básico. Pai, você não pode fazer isso comigo, protestou Henrique. As pessoas vão rir de mim. Como vou explicar que fui rebaixado? Eduardo olhou para o filho com tristeza. Henrique, você pode tentar reconstruir sua reputação com trabalho honesto e humildade.
ou pode continuar sendo a pessoa arrogante que sempre foi. A escolha é sua. 3 meses depois, Maria Helena estava em seu novo escritório, revisando contratos em alemão para um cliente europeu. Ela havia se adaptado rapidamente ao trabalho e já havia se tornado uma peça fundamental da equipe. Seu telefone tocou. Era Ana, sua filha. Mãe, você não vai acreditar, consegui uma bolsa de estudos para fazer mestrado em educação. Maria Helena sorriu, lembrando-se das palavras de sua própria mãe. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Filha, disse ela, eu sempre soube que você conseguiria. Você tem uma cabeça boa, exatamente como sua avó sempre dizia. Naquela noite, enquanto voltava para casa em seu carro novo, um presente para si mesma com o primeiro salário, Maria Helena passou em frente ao prédio da Castilho Enterprises. Viu Henrique saindo do edifício, caminhando cabisbaixo em direção ao estacionamento. Por um momento, ela sentiu pena dele. Henrique havia perdido mais do que dinheiro. Havia perdido a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor antes que fosse tarde demais. Mas Maria Helena não era uma pessoa rancorosa. Ela havia aprendido com sua mãe que guardar raiva apenas envenena quem a carrega. Henrique teria que encontrar seu próprio caminho para a redenção. Chegando em casa, ela encontrou Carlos e Ana estudando juntos, na mesa da cozinha, exatamente como ela fazia tantos anos atrás. Mas agora era diferente. Agora eles estudavam não por necessidade desesperada, mas por amor ao conhecimento e com a certeza de que o futuro estava cheio de possibilidades. Mãe, disse Carlos, levantando os olhos dos livros, como foi o trabalho hoje? Maria Helena sorriu, pensando em todas as batalhas que havia enfrentado para chegar até ali. Foi um dia bom, filho. Foi um dia muito bom. Ela se sentou à mesa com os filhos, pegou um livro de mandarim que estava aprendendo para um novo projeto da empresa e continuou estudando. Porque, afinal, algumas coisas nunca mudam. A sede de conhecimento, o amor pela família e a certeza de que dignidade não se compra, se conquista todos os dias. E em algum lugar da cidade, talvez Henrique Castilho estivesse finalmente aprendendo que respeito é algo que se ganha, não algo que se herda. Mas essa já seria uma outra história. A história de Maria Helena havia terminado como todas as melhores histórias terminam, com justiça, crescimento e a prova de que não importa de onde você vem, o que importa é quem você escolhe ser. Quantas histórias como a da Maria Helena passam despercebidas todos os dias? Histórias de luta silenciosa, de dignidade ignorada, de talentos invisíveis. Se essa história te tocou de verdade, mostra que você não é indiferente. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi o momento que mais te emocionou? Vamos espalhar respeito, vamos dar voz a quem sempre foi silenciado.